Treme mesmo, né, irmãos? Os irmãos que me conhecem sabem bem disso. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 3 e 4. Vou estar lendo, os irmãos acompanhem suas versões. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, guardada nos céus para vós. Os irmãos podem tomar assento. Vamos estar orando mais uma vez? Santíssimo Deus, eu te peço, Pai, pois eu não sou capaz, Senhor, mas eu te peço pela tua misericórdia, eu só possa, Deus, me ajudar a falar a todo o teu povo, Senhor, aquilo que já tenho sentido no coração que o Senhor tem me falado. Eu te peço, Deus, que nos instrua e que essa palavra, Senhor, venha a nos fortalecer, ó Deus, venha a nos esclarecer mais ainda com respeito ao teu reino, Senhor, com respeito à tua vontade para nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos, eu te peço pela tua misericórdia, em seu nome, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amados irmãos, esta palavra, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. E como é gostoso, irmãos, como é gostoso você, a partir do momento, quando você entra no momento de intimidade com o Senhor, você tem o seu momento de oração, e você, quando abre a Bíblia, você se depara com esse versículo. E você louva ao Senhor, porque de acordo que você vai tendo mais intimidade com o Senhor, aquilo fica mais latente no seu coração. Pois bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nós não merecemos nada, irmãos, mas é pela grande misericórdia do Senhor, que fomos gerados novamente. E a partir desse trecho que eu gostaria de colocar primeiramente aos irmãos, que nos gerou novamente, que nos gerou de novo, é uma coisa que o mundo ele nunca vai entender. E muitos entendidos também nas Escrituras Sagradas. Um grande exemplo disso foi o que aconteceu com Nicodemos, um texto muito conhecido dos irmãos. Lá em João 3 e 4, que diz assim, aquele episódio que Nicodemos, ele procura a Jesus Cristo, mas pela noite. Porque ele estava vendo os milagres, mas ele resolveu procurar Jesus Cristo à noite. Para, inclusive, não sei, mas para não ser visto, talvez por vergonha. E ele diz assim, ele questiona o Senhor quanto às ocorrências que ele estava vendo. Ele queria saber o que estava acontecendo. E Jesus pega e dá a seguinte resposta para ele: Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí vem aquela resposta clássica não só de Nicodemos, mas clássica do mundo. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos, ele estava curioso em saber dos feitos materiais. Talvez ele tenha presenciado, eu não me recordo de ter lido isso, mas talvez ele tenha presenciado
uma pessoa que era cega, de repente está enxergando, uma pessoa que não andava e de repente levantava e dava saltos, sem contar outras coisas que a Bíblia diz que muitas outras coisas foram feitas, mas que não estão relatadas. Mas Cristo, ele conhecendo, sabendo do coração de Nicodemos, ele respondeu daquela forma. Porque Nicodemos estava preocupado com as ações materiais. E Nicodemos, naquele momento, não compreendeu que nascer novamente era um estado espiritual. E Cristo ainda fala com ele: sendo tu mestre, não entendeste? Nicodemos era um fariseu, era alguém com referências no meio judaico, alguém que conhecia as leis das escrituras sagradas do Antigo Testamento, ele conhecia as escrituras. E, no entanto, ele obteve essa resposta de Cristo. E talvez, inclusive, o mundo, com uma visão, uma pessoa que não é cristã, que não tenha interesse sequer em ouvir a voz de Deus, ela pode, inclusive, pegar um trecho da Bíblia e falar: nossa, mas que resposta mais rude, mais grosseira, esse Jesus. Irmãos, eu já ouvi de uma pessoa que certa vez ouviu um sermão na igreja católica e disse: como que um padre pode falar de alguém deixar mãe e pai para seguir a Deus? Essa pessoa, ela ouviu esse padre falando um texto que é bíblico, nós sabemos, mas não é possível. Você tem que lidar com os seus. Mas por quê? Para o mundo isso não faz sentido. Assim como não faz sentido nenhum você nascer de novo. E lá em 2 Coríntios 5:17, tem outra afirmação clássica também para nós crentes. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Para um crente isso é algo mais claro do que tudo. Mas para alguém que não tem vivência ainda, mas como que é isso? Como que é isso? Mas a partir do momento que você tem um verdadeiro encontro com o Senhor, isso se torna claro aos seus olhos. E voltando ao texto lá de 1 Pedro, ao mesmo tempo que esse texto ele me anima, e ele também me leva a me questionar. Me leva a me questionar quanto à minha postura como um cristão, como um servo do Senhor. Como tenho andado? Eu tenho andado com esta viva esperança? Eu tenho andado com esta esperança, e ela ainda é mais latente ainda, ela tem sido viva em meu coração. E no mundo atual, irmãos, temos vivido tempos de imediatismos, né? As pessoas esperam por respostas antes mesmo que a pergunta tenha sido terminada. Tudo de imediato. E um dia agradecemos, na igreja, agradecemos ao Senhor, e no outro dia, quando algo não sai de acordo com aquilo que nós pensamos, a gente já começa a resmungar. Aquele coração fervoroso que estava num dia louvando ao Senhor, no dia seguinte, por algo errado, ele já fica titubeando, ele já dá uma balançada. E isso me incomoda muito. Isso é algo que me incomoda demais. E isso, assim, essas coisas acontecem dentro da igreja. Fora da igreja é muito pior. É uma pesquisa feita em 2021 com 2.000 pessoas adultas. Essas pessoas foram perguntadas o que mais tirava a paciência deles. Ou seja, algumas coisas que os aborrecia. E as respostas: pedestres lentos,
transporte ruim e internet lenta. Olha só. Internet lenta, irmãos. Eu sou capaz de falar com os irmãos que, se a gente perguntar para algumas pessoas, o que você prefere na sua casa? Você tem uma prioridade, pagar a conta de água ou pagar a conta de internet? Acho que vai vir aquele pensamento, acho que hoje eu não vou tomar banho não, eu tomo banho no outro dia. Deixa para pagar a conta de água depois. Paga primeiro a conta de internet, porque não pode faltar internet. Olha só o estágio em que a sociedade está. Isso preocupa muito. E o cristão deve fugir dessas coisas. E o versículo 4 diz assim: para uma herança incorruptível, incontaminável, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Essa palavra imarcessível, que não perde o viço, que não perde o frescor. Algumas versões traz que não se pode murchar. O cristão ele deve exercitar isso na sua vida. Ele deve pensar muito a respeito dessas coisas, meditar na palavra do Senhor, para que a sua esperança, que o dicionário secular da língua portuguesa, ele diz que esperança eu coloquei aqui em algum lugar, vou achar aqui. A palavra esperança se diz assim: disposição do espírito que induz a esperar que alguma coisa se há de realizar ou suceder. Confiança de que algo bom acontecerá. Mas se a esperança que está em ti murchar, você vai esperar em quê? Só podemos olhar para as coisas que têm ocorrido atualmente na nossa sociedade. Acabei de falar aqui a respeito da preocupação com a internet. Mas hoje, irmãos, a vida, pelo menos das pessoas que moram na cidade, é muito fácil. Eu não estou falando que a questão de necessidade de trabalho, eu não estou falando nesse sentido, mas eu estou falando em termos de recursos. Você tem um alimento próximo a você, claro que você precisa, desde que você tenha o recurso, o dinheiro para comprar aquilo, mas você tem o alimento próximo, você tem transporte, você tem informação. Informação, eu não sei até quando que a gente tem informação com liberdade, porque nossos políticos têm votado algumas coisas aí que têm me dado medo, mas não é o caso aqui. Mas se a gente comparar com a vivência, os irmãos que têm aí, está na casa dos 70, 80 anos, que tiveram a vida na roça principalmente, sabe da dificuldade. Eu estava até falando com um pastor, me lembro da minha avó quando contava, a região que ela morou, ela quando comia arroz, era como se fosse carne para ela, porque o normal para eles era ter os derivados do milho ou do feijão. Eles quase não tinham arroz, então quando tinha arroz, era um pouco tempo durante o ano que eles tinham. Quando tinha arroz, era algo para eles ímpar. E hoje? Hoje a gente escolhe arroz, não gosto do tipo 1, gosto do tipo 2, tipo 3, esse aí é muito quebradinho, esse aí fica grandão, esse aí é parvorizado. Olha só, a gente tem tudo na mão, irmãos. A gente tem tudo na mão. Tudo ao nosso derredor ali, como se fossem grandes prateleiras, que a gente está muito próximo. Não é necessário esforço físico para conquistar isso, para conseguir essas coisas. E na sociedade atual, o que a gente mais tem se falado?
Inclusive já falamos aqui no culto, essa palavra foi pronunciada aqui já, no momento de oração. Depressão. Estamos vivendo, irmãos, um tempo de doenças da mente. Algumas situações, eu não estou aqui no meu lugar de fala, mas eu não tenho esse conhecimento para falar sobre depressão. Mas eu entendo que existem os casos realmente de dependência, pessoas que verdadeiramente dependem de remédios, dependem de recursos químicos para se ajudarem. Mas olhem a quantidade de nomes. Irmãos, eu estou na casa dos 40, vou fazer 45 anos agora. Eu, quando criança, eu não conhecia esse negócio de crise de ansiedade, síndrome do pânico. Agora tem um monte de coisa, irmãos. Eu não estou falando que as pessoas que sofrem isso não é algo real, não. Eu estou falando que isso está ao nosso derredor. Não sei se os irmãos já ouviram falar na geração deprimida. A geração deprimida, ela tem esse apelido, né, essa forma pejorativa, é a geração, talvez a geração Z que se fala, né, que nasceu ali entre 1980 e até na década de 90. Saibam os irmãos que, neste momento, tem sido a geração que mais consome antidepressivos. Mais consome antidepressivos. O que tem ocorrido com a sociedade? O que tem ocorrido com nossas famílias, nossos familiares? Mas uma coisa eu sinto, irmãos, muito disso que a sociedade tem sofrido é porque deixou as coisas do Senhor. Em muitos desses casos, irmãos, algumas pessoas acabaram por chegar nessas situações. Ressalto aos irmãos que eu não estou colocando aqui do caso das pessoas que são verdadeiramente dependentes de remédios por algumas questões clínicas, eu não estou falando nesse sentido. E muitas vezes a igreja precisa falar a respeito disso. A igreja precisa falar a respeito disso porque nós somos a sociedade. Nós fazemos parte da sociedade. E nós não podemos nos calar com isso. Nós não podemos nos deixar que esse assunto, inclusive, venha nos murchar. A gente precisa fazer esse exercício de falar de um Deus que é galardoador, de um Deus que é um Deus criador do céu e da terra, que é dono do ouro e da prata, que tudo pode. A igreja não pode deixar de falar disso. Cristo fala que, ele afirma que no mundo a gente teria aflições, mas que era para que tivéssemos bom ânimo, pois ele venceu o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não estou falando aqui, irmãos, que não vamos nos entristecer, que não vamos sentir dor, que não vamos nos sentir durante alguns dias amargurados, mas devemos levantar nossas cabeças. Devemos nos prostrar diante do Senhor, que no dia seguinte o sol nasce. No dia seguinte o sol nasce e a gente precisa abrir os olhos para contemplar a criação do Senhor. Como diria, talvez o pastor Irmanilda conheça esse termo, te apruma. O mineiro usa muito isso, te apruma, levanta a cabeça. E a gente precisa se firmar nos braços do Senhor, para não cair nessas situações,
para não ficar mais vulnerável e acabar caindo nessas situações. Os irmãos que estão estudando esse trimestre na escola dominical sobre o livro de Reis, a gente está estudando a respeito de Davi, de Salomão, e uma afirmação de Davi, irmãos, que é para te levar de 0 a 100. Se você prestar atenção no que ele falou, é para te levar de 0 a 100 na hora. Porque Davi, a Bíblia diz, está lá em 2 Samuel, não me lembro do local, que Israel estava guerreando com os filisteus. Inclusive os irmãos de Davi estavam lá. Mas Davi estava no campo cuidando das ovelhas. E então Davi foi lá, a pedido do seu pai, para levar, acho que alguns mantimentos para eles. E a Bíblia diz que um certo homem de 2,90 m, chamado Golias, bradava, ele arrazoava com os hebreus e ficava diante da tropa os desafiando. Quem iria enfrentá-lo? A Bíblia relata que a ponta da lança deste homem pesava 6 quilos. Imagine, irmãos, um homem de 2,90 m. Não magrelo, forte. Então, irmãos, e Davi, quando ele chega próximo ao fronte de batalha e vê aquilo, e tem um irmão dele que ainda briga com ele, o questionando o que ele estava fazendo naquele lugar. E olha só a afirmação de Davi, isso está lá em 2 Samuel, 1 Samuel. 1 Samuel 17, 26. Quem é, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? Aleluia! Os soldados, a Bíblia relata que eles voltavam, estavam dando passos atrás, de medo de Golias, de medo de todo aquele exército. E Davi, um menino, como algumas afirmações, mas você é um menino. Ele fala para Saul, mas Deus já me livrou da mão do urso e do leão. E Saul tenta emprestar a armadura para ele, a armadura fica grande, ele larga aquilo tudo. E vai escolher as pedras que ele ia lutar com Golias. Então, quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Que problema é esse que você tem vivido? Que problema é esse que você tem vivido, que às vezes você deixa de crer no poder de Deus? Que problema é esse que tem assolado o seu coração, que você às vezes está achando que Deus não é capaz de te livrar disso? Creiamos, irmãos, creiamos que Deus é capaz de todas as coisas, se essa for a vontade dEle. E se essa não for a vontade dEle, à medida que nós o busquemos, Deus inclusive vai nos esclarecer, vai nos mostrar que aquele momento não era o momento nosso. E Deus inclusive vai confortar seu coração. Olha só que Deus bom, que Deus misericordioso que é para conosco. Eu vou falar de algo com os irmãos que aconteceu comigo essa semana, e eu entendo que não é diferente com quem tem algo a pregar. Deus primeiro, Ele trata algo com você, para que aquilo fique mais latente no seu coração. E essa semana eu passei por uma situação que meu coração ficou muito triste. Eu e a Cris, a gente esperava, a gente estava tratando um assunto que a gente dependia de outra pessoa. E estava tudo certo. E quando nós fomos resolver, eu vi que tinha algo errado. Irmãos, eu fui de 100 a 0. Eu falei de 0 a 100, mas eu fui de 100 a 0.
A Cris falou, nossa, quem olhasse na sua cara aquele momento ali, já sabia como que você estava. E eu falei, não, vamos ligar para a pessoa. Aí a Cris, a varoa que o Senhor colocou no meu caminho. Falei, calma, vamos orar. Aleluia, irmãos. Vamos orar. Irmãos, numa questão de 3 a 4 horas, os irmãos não têm ideia das coisas que passou na minha cabeça. E nós chegamos em casa, fomos orar. E depois disso a Cris entrou em contato. No final do dia, as coisas estavam resolvidas. Irmãos, eu fiquei com vergonha de mim. Eu fiquei com vergonha das coisas que eu cheguei a pensar. Como eu disse aos irmãos, eu fui de 100 a 0. Essa palavra de Davi que você vai de 0 a 100, da sua fé. Eu caí. E isso só foi para me mostrar o quão vulnerável eu sou. E nós somos fracos. Por isso nós não podemos titubear. Temos que... a palavra do Senhor, ela tem que ser cada dia mais latente no nosso coração. E me vem um hino que nós louvamos agora há pouco. Olha só o hino 155, na primeira estrofe, que diz: em Jesus amigos temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Olha só. Que paz perdemos sempre, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Eu louvo isso, mas no momento seguinte, eu titubeei. Quantos hinos nós não louvamos aqui? E me vem à mente, sempre que eu lembro desse hino, eu me lembro do pastor Jair. Ele diz assim: temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas teus servos fiéis. Isso é a todo tempo, a todo tempo. E às vezes, se você ficar triste, se não vir nenhum versículo à sua mente, lembre de algo que você já louvou ao Senhor. Aquele hino: achei um grande amigo, Jesus o Salvador. E com amor me guarda a cada dia. A cada dia. É um exercício constante, irmãos. É um exercício constante. E uma coisa boa, à medida que Deus vai falando aquilo no seu coração e você vai sendo esclarecido quanto a isso. E eu gostaria de estar terminando essa palavra, lendo mais um trecho da Bíblia, que também te leva de 0 a 100. Te faz seu coração ficar mais exaltado, mais fervoroso, pois você vê o agir de Deus. Vou estar pedindo para o irmão, pode colocar lá, por favor, em Romanos 8, a partir do versículo 31. Que pediremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode adiante. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Eu vou continuar. Quem é que o condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem os ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito:
por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Porque aquele que nos amou, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou pedir à igreja para novamente louvarmos ao Senhor, o hino 155, refletindo nisso, e sabermos que em Jesus amigos temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós nos levamos tudo a Cristo em oração. Dá só o tom, que a igreja vai. Em Jesus amigos temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó, que paz perdemos sempre, ó, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. Agora só nossas vozes. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Pai bendito, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, por nos acolher nos teus braços, por nos dar, ó Pai, o conforto em nossos corações. Obrigado, Pai, por nos mostrar o quão dependentes somos de Ti. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Eu creio, Senhor, o Senhor tem falado ao nosso íntimo. E eu te peço por essa igreja, Senhor, eu te peço pela minha vida, pela vida de cada um dos teus servos aqui. Se estes assuntos, ó Pai, a qual aqui falamos neste momento há pouco, se algo, Deus, neste mundo tem vindo a desgastar os corações de cada um dos que estão aqui dentro,
que o Senhor possa, Senhor, ir de encontro, Pai. E se existe um coração nesse estado, neste momento aqui, eu te peço, Pai, que eles se sintam fortalecidos no Senhor, que eles se sintam firmados em Ti, ó Pai. Seja com nossas vidas, ó Pai, nós somos fracos, nós não somos capazes de nada, mas aqui estamos, pela misericórdia do Senhor que tem se renovado sobre nossas vidas. E nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, em Teu nome, Senhor Jesus. Amém, Senhor.